Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite para você que está me assistindo nesse momento. Para você que não me conhece, meu nome é Orlando do canal Barba Trader e hoje estarei passando para vocês análise técnica de criptomoedas no mercado financeiro. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva aí embaixo e ative as notificações para não perder nenhum vídeo aqui do canal. Então hoje estarei passando para vocês algumas análises técnicas que envolvem alguns criptoativos, que no caso aqui serão o Bitcoin, Ethereum e a Binance. Então estarei passando aqui para vocês um conteúdo prático de como analisar o mercado financeiro. Então sem mais enrolação, vamos diretamente aqui para o gráfico técnico do Bitcoin. A metodologia de análise que será passada para vocês será voltada para tentar buscar as tendências principais e secundárias do mercado. Então por esse motivo estarei analisando aqui com vocês o gráfico mensal, semanal e o diário dessas três criptomoedas, buscando justamente movimentos voltados para o longo prazo dessas moedas. Então analisando aqui agora o gráfico técnico mensal do Bitcoin, o que é que a gente pode perceber aqui nesse gráfico técnico? Então, a primeira coisa que a gente pode perceber aqui no gráfico técnico do Bitcoin é justamente um rompimento de topo histórico que aconteceu aqui entre novembro e dezembro do ano passado, do ano de 2020 aqui no caso, que acabou ocasionando claramente uma forte alta aqui nos preços provocada pela euforia e pelo otimismo desse rompimento. Então o price action que a gente pode perceber do Bitcoin é de um comportamento de estrutura de mercado de alta, ou seja, topos e fundos ascendentes. Isso porque o Bitcoin já tinha deixado lá atrás topos e fundos mais altos e acabou rompendo o topo anterior, caracterizando assim a continuação desse movimento e com certeza absoluta o próximo fundo aqui formado no gráfico será um fundo mais alto do que esse último que foi deixado aqui no dia 1º de setembro de 2020. Então vamos agora para a principal pergunta que você deve estar se fazendo nesse momento. Ainda vale a pena comprar Bitcoin? Na minha humilde opinião, nesse momento não pensando no longo prazo do ativo financeiro. Isso porque o comportamento do gráfico mensal do Bitcoin já aponta que o ativo está sobrecomprado. Inclusive podemos perceber isso com o RSI de 9 períodos aqui embaixo, apontando aqui sobrecompra de 95 pontos aqui na sua escala e também claramente pela inclinação do seu gráfico técnico aqui dos preços. Então, por esses fatores, seria realmente mais prudente você esperar uma correção antes de entrar no preço do Bitcoin. Correção essa que deve retrair cerca de 1/3 a 2/3 do seu movimento em sentido contrário. E para perceber justamente isso, vamos pegar aqui a melhor ferramenta da análise técnica, que é a ferramenta de retração de Fibonacci, e perceber isso no gráfico técnico. Então imaginando aqui que o Bitcoin não vai romper essa nova referência de topo que ele deixou no gráfico técnico de 62 mil dólares por aí, nós podemos pegar a ferramenta de retração de Fibonacci e imaginar qual seria um ponto interessante para a compra desse ativo financeiro. Então, imaginando que os próximos meses seriam de correção para o Bitcoin, o número aqui de 38% até 61% de Fibonacci seriam pontos interessantes para a compra nesse ativo financeiro. E mesmo assim, pessoal, mesmo com o Bitcoin retraindo tanto assim o seu preço, ele ainda estará em um comportamento de tendência de alta. Isso porque o comportamento do seu preço ainda será de formação de estruturas de mercados. Então ele formará ainda assim fundos mais altos e também, se caso ele acabe rompendo o topo anterior deixado por essa marca aqui, ele formará novamente uma figura de continuação da tendência de alta. Então nesse momento, você que pensa em investimentos de longo prazo nas criptomoedas, eu realmente sugiro que você espere essa correção para você comprar o ativo num preço melhor. E também, se você quiser ainda mais cautela nesse ativo financeiro, eu sugiro que você espere o rompimento do topo após a correção de Fibonacci. Mas isso observando apenas o gráfico técnico mensal. Vamos agora aqui observar o gráfico técnico semanal e diário para observar o comportamento do seu preço. Então agora aqui no gráfico técnico do semanal do Bitcoin, nós podemos perceber aqui também algumas coisas muito interessantes no preço. Primeiramente, o mais claro aqui, que é a formação de estruturas de mercados de alta. Então você pode perceber aqui claramente que o Bitcoin está formando topos e fundos mais altos do que os anteriores nesse tempo gráfico, que é o semanal. Dessa forma, quem está comprando no rompimento dos topos que está se formando está, por enquanto, se dando muito bem. Porém, aqui nesse tempo gráfico, a gente também pode perceber
perceber algumas coisas muito importantes e também que sinalizam uma reversão dos preços, que são justamente as divergências. Então aqui, por exemplo, na relação de preço e volume, a gente pode perceber uma clara divergência de preço, com o preço indo para cima e o volume caindo na sua formação. Isso aqui, para análise técnica, denota fraqueza técnica do movimento e avisa que uma reversão pode estar vindo. Então, muitíssimo cuidado com isso. E além dessa divergência de preço e volume, também temos uma divergência com relação ao indicador do RSI, com o preço formando topos e fundos mais altos e o RSI apontando para baixo. Isso também caracteriza uma fraqueza técnica do mercado e também avisa que uma possível reversão esteja por vir. Então, novamente, muita cautela e muito cuidado com isso. Porém, uma observação importante é que o Bitcoin está formando estruturas de mercados, como eu falei para vocês anteriormente. Então, essa estrutura denota que o preço vai estar em tendência de alta até que se prove o contrário. Então, mesmo com essas divergências apresentadas, o Bitcoin ainda assim pode formar estruturas de mercado de alta e continuar a sua movimentação para cima. Agora, observando o último gráfico técnico desse ativo, no gráfico diário, também podemos perceber um pouco do mesmo que vimos anteriormente. Então, podemos perceber claramente topos e fundos ascendentes, caracterizando de fato aqui um mercado de alta no Bitcoin. Porém, também podemos perceber claras divergências de preço. Então, o volume aqui, vocês podem perceber, está caindo, enquanto que o preço está subindo. Juntamente a isso, o RSI também está formando topos e fundos mais baixos. Então, apenas reforçando aqui para vocês, mesmo com o preço formando estruturas de mercados de alta, essa divergência denota fraqueza técnica, então muito cuidado. Possíveis oportunidades de entradas aqui no Bitcoin seria realmente com o rompimento do topo anterior formado aqui no gráfico, com um volume de negociações realmente satisfatório, e para quem quer operar vendido, realmente esperando aqui um rompimento do fundo anterior do Bitcoin, depois de ter formado topos mais baixos do que os anteriores. Agora, pulando aqui de ativo, vamos observar aqui o gráfico técnico da Ethereum, em seu gráfico primeiramente o mensal, e aqui também podemos observar algumas coisas bem importantes e bem semelhantes também ao que aconteceu com o preço do Bitcoin. Então, a primeira grande semelhança que nós temos aqui é a grande euforia que aconteceu depois do rompimento do topo histórico da Ethereum, que foi aqui perto de $1.439, e após esse rompimento o preço realmente acabou subindo aqui bastante, cerca de 40% aqui nos últimos 2 meses aqui de negociações, que fez realmente com que acontecesse uma grande alta nos preços. E aqui realmente a mesma recomendação que eu fiz anteriormente com o Bitcoin. Para o longo prazo é mais prudente você esperar uma correção desse movimento e tentar buscar em alguma linha de Fibonacci um número interessante para você entrar nessa operação, porque assim o preço estaria formando ainda assim estruturas de mercados de alta e depois viria para romper topo. Então você pode tanto tomar uma estratégia aqui de compra na correção aqui de linha de Fibonacci, ou então esperar ainda assim um rompimento de topo anterior com um volume de negociações também satisfatório para entrar a favor dessa figura de continuação dos preços. No mais, aqui o gráfico mensal da Ethereum é bem parecido com o comportamento que tem acontecido também com o Bitcoin. Então, olhando agora aqui o seu gráfico semanal, vamos observar aqui também algumas coisas bem semelhantes. Primeira coisa importante é que o Price Action está formando estruturas de mercados de alta com topos e fundos ascendentes, porém também notamos aqui divergências importantes, como por exemplo a divergência de preço e volume, como tratamos anteriormente, e também a divergência no índice de força relativa. Então, novamente, mesmo com o ativo em tendência de alta, formando topos e fundos ascendentes, muito cuidado com essas divergências que apontam fraqueza técnica. Lembre-se sempre que o volume acompanha a tendência e a sua divergência denota fraqueza técnica. Indo agora aqui para o gráfico diário, a gente pode perceber também coisas muito parecidas. Então, podemos perceber claramente uma alta dos preços com a diminuição de volume e também formação de topos e fundos mais baixos no RSI, caracterizando tudo isso aí fraqueza técnica do movimento. Então, mesmo com o comportamento do preço apontando para uma alta, muito cuidado, porque tudo isso pode significar uma fraqueza técnica do movimento. Agora, analisando aqui a última criptomoeda desse vídeo, vamos aqui para Binance no seu gráfico mensal, e aqui também podemos perceber claramente um comportamento muito parecido com Ethereum e com Bitcoin.
Então essa grande movimentação de alta que aconteceu aqui no gráfico técnico da Binance foi ocasionada pelo rompimento de um topo histórico aqui, com também um volume de negociações acima da média. Nesse caso, também podemos perceber uma grande movimentação primária de alta, juntamente com um price action apontando para topos e fundos ascendentes. Isso porque, como eu também falei no caso do Bitcoin, nesse ativo também será formado um topo e um fundo mais alto do que os anteriores. Então, no caso, como eu também recomendei anteriormente com o Ethereum e com o Bitcoin, eu sugiro que você que quer investir para o longo prazo com essa criptomoeda, espere uma correção do seu preço. Então, traçando aqui uma linha de Fibonacci, imaginando que os próximos meses seriam de correção para esse ativo, nós podemos perceber que um preço aqui entre $200, entre $180 seria realmente uma zona bem interessante para realizar uma compra. Então você pode esperar tanto essa correção de preço com relação às linhas de Fibonacci, ou até mesmo você pode esperar um eventual rompimento após essa correção e entrar para seguir com essa tendência de alta, com essa figura de continuação de tendência de alta. Isso olhando o gráfico técnico do mensal. Então vamos agora para o gráfico técnico semanal. E podemos perceber aqui no gráfico semanal, como vimos anteriormente com Ethereum e com Bitcoin, nós também podemos perceber algumas divergências importantes. Novamente aqui, observe como o preço aqui está subindo enquanto que o volume está caindo. Da mesma forma, também observe que no RSI essa divergência também está acontecendo. Então, para não ser muito repetitivo, muito cuidado mesmo com o preço estando em tendência de alta com o seu price action ascendente, porque todas essas divergências que eu estou mostrando para vocês denotam fraqueza técnica desse movimento. Por último, aqui olhando o gráfico técnico diário, podemos perceber novamente a mesma situação. Então, um resumo do que eu queria passar para vocês sobre essas criptomoedas pensando no longo prazo é que algumas eventuais oportunidades de compras em tempos gráficos mais curtos podem até acontecer. Porém, se você quiser adotar uma estratégia voltada para o longo prazo, eu realmente não recomendo nesse momento. Recomendo então realmente que você espere uma correção maior em gráficos técnicos mais longos e também uma readequação das divergências nesses gráficos técnicos apresentados antes de realizar uma compra nesse mercado. Então, pessoal, esse era o vídeo que eu queria passar para vocês hoje. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve aí embaixo, deixa seu like, comenta aí embaixo o que você achou desse vídeo e até a próxima.